Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pro vídeo de hoje, enquanto nós esperamos o preço de MH3 abaixar, eu irei trazer algo aqui que tem muito tempo que eu queria comentar sobre, que são sobre os cards modais de duas faces, que são terrenos atrás, também conhecidos como MDFCs, ranqueando todas essas cartas para saber quais são a nata da nata, o fino do fino. E como muitos devem estar imaginando, o motivo de eu estar trazendo esse tópico agora é porque Modern Horizons 3 nos trouxe mais 20 desses cards, agora com MDFCs de duas cores atrás e mais opções de lands que entram desirados, de forma que agora honestamente eu acho que existe pelo menos uma ou duas cartas desse tipo que servem em qualquer lista independente da estratégia. Porém, antes de começarmos eu gostaria de fazer o jabá time aqui, lembrando a todo mundo que agora o Budgetório está no Apoia-se. A partir de R$5 por mês, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde nós conversamos sobre Magic, videogames e piadas da quinta série, pelo visto, além de organizarmos mesões no Spell Table entre a galera. E com valores de apoio mais alto, você pode votar em conteúdos para o Budgetório ou até mesmo ter o seu deck analisado por mim. É só apoiar, mandar o número no chat do site e logo mais a gente se vê no apoia.se/budgetóriocmd. E obviamente não menos importante, o Budgetório agora está fechado com a 3D Universe, trazendo proteção e beleza para você levar os seus decks para a lojinha ou enfeitar o seu cafofo gamer. Disponível em modelos normal ou grande, com as deckbox personalizáveis da 3D Universe você conseguirá mostrar ao mundo toda a personalidade que o seu deck tem. Link na descrição, lembrando sempre de utilizar o app da Shopee no celular para ter aquele frete amigo. E sem mais delongas, bora falar de terreninhos que não vão te deixar na mão com efeitos fenomenais. Em primeiro lugar, eu quero lembrar todo mundo como esse tipo de card funciona, pois você pode tanto conjurar esses cards pela sua face da frente, como jogá-lo como seu terreno do turno usando a face de trás. Com a vinda de MH3, nós temos 3 variações de estilo de terreno atrás. Temos terrenos monocoloridos que sempre entram virados, ou desvirados se pagarmos 3 de vida. E a nova variação são terrenos que sempre entram virados, mas geram um de 2 cores de mana. E vale lembrar que em qualquer zona, sem ser o campo de batalha ou pilha, o lado que conta é o da frente, seja para questões de contar custos de mana ou reanimações, por exemplo. E para quem não conhecia essas MDFCs ainda, essas faces de terreno são basicamente o motivo para estes cards serem tão desejáveis, pois ter uma carta que avança o seu plano de jogo, tanto através de seu efeito quanto gerando mana, traz uma flexibilidade enorme e evita zicar no mesão de Commander. Como sempre, o meu critério para dar nota aqui é mais objetivo do que subjetivo, utilizando a tabela de notas criada pelo usuário Magical Hacker no Twitter. Aqui os cards serão ranqueados de S até F, sendo que até B é mais ou menos uma nota muito boa. E para dar as notas, nós usaremos 2 critérios principais. Primeiro, o poder bruto da carta em si, o quão útil ela é, podendo ser excelente, muito boa, boa mas não ótima, e um pouco melhor do que ruim. E o segundo critério é a quantidade de decks que aquela carta joga, podendo ser em todos ou quase todos os decks, múltiplos tipos de decks ou apenas em um tipo de deck. Claro, sintam-se livres para discordar de qualquer posição aqui. Eu vou dar os meus motivos para a nota de cada card, mas errar é humano e eu certamente não sou um alienígena. E pensando bem, é algo que um alienígena totalmente diria. Mas de qualquer forma, começando pelo fundo da lista, no Tier F, a gente tem 4 cards. Predação de Pelaka, que faz um jogador oponente revelar a própria mão e descartar um card de custo alto. Sinceramente, isso pode até rodar em decks de descarte, tipo Tergrid, mas eu duvido que até mesmo esses decks estejam de olho nessa carta aqui. Fortificação de Mata Vasta, que põe um marcador na criatura alvo. De novo, efeito, sabe, tão ruim, tão simplinho, que nem mesmo decks de marcadores querem usar isso, pois eles provavelmente prefeririam utilizar esse slot que tá com um MDFC ruim com um MDFC boa no lugar. Ímpeto de Inspiração, que conseguiu ser o único MDFC que tem 2 cores na parte de terreno com a nota F. E o motivo para isso é que para essa carta ser medíocre, você precisa estar num deck de energia. Pois se você ousar enfiar isso aqui num deck que não é desse tipo, você compra 2 e descarta um aleatoriamente, correndo um altíssimo risco de se lascar no processo. E por fim, temos Consumição de Zoff, que diz que cada oponente perde 4 de vida e você ganha 4 de vida. Esse até poderia ser um efeito útil por 3 manas, talvez 4, instantâneo, não sei, mas 6 mana feitiço não
rola, cara. Eu sei, pode parecer de graça incluir um AMDFC no seu deck, mas se você não realisticamente espera conjurar o lado da frente, aí ela é só um terreno ruim atrás, algo que não é legal de botar no seu deck. Eu literalmente preferiria um pântano no lugar dessa carta aqui. Subindo para o Tier D, a gente ainda tá com umas cartinhas, sabe, pouco cansadas, então eu vou continuar sendo mais objetivo pra gente chegar logo no que é mais interessante. A gente tem Guerreiro de Akun e Mago de Umara, que são um pouco melhor que ruins, mas esses dois rodam em 2 tipos de deck cada, Magos e Tritões ou Minotauros e Guerreiros. Claro, esses podem não ser os melhores Minotauros ou Tritões do seu deck, e sinceramente tomara que eles não sejam os melhores Minotauros e Tritões do seu deck, porque bens a Deus. Mas pode ser legal ter uma criaturinha do tipo que você se importa com o terreno atrás. Temos Véu de Bei-Yin, que diminui o poder das criaturas inimigas até o fim do turno. Algo que pode sim rodar em decks que gostam de instantâneas ou feitiços, ou decks que usam efeitos tipo Neblina, que querem se proteger de criaturas inimigas. Mas não é lá isso tudo. Literalmente Neblina seria uma carta mais desejável, mesmo que ela não tenha um terreno atrás. Risco do Campo de Agulhas, que dá 1 de dano em um alvo e exila uma criatura que tomou dano desse jeito que tenha morrido no mesmo turno. Essa aqui eu até acho que pode ser útil se você joga num meta muito rápido, cheio de bichinhos com 1 de resistência, ou um meta que abusa de cemitérios, pois aí você exila o card quando ele for morrer. Porém, eu ainda acho muito situacional. Geralmente efeitos de sacrifício podem ser feitos em resposta a essa mágica tá na pilha, e se tem algo que MH3 provou é que até bichinho pequeno tem bundão agora. Então eu não contaria muito com isso aqui removendo criaturas. Ladina de Nigriflor, boa, mas não ótima em múltiplos decks, justamente pelo mesmo motivo do Minotauro e do Tritão de agora há pouco. Ela pode entrar em decks de humanos ou de ladinos, como uma criatura que tem ameaçar e cresce baseada em cemitérios, mas você tem que pesar se o deck realmente quer isso em vez de outra MDFC. Discípula de Freyalise, 6 mana 3/3 por um elfo druida que sacrifica outra criatura no ETB, ganhando vida e comprando cards igual ao poder da criatura sacrificada. Além de ser, é claro, um terreno verde atrás que pode entrar desvirado se pagarmos 3 pontos de vida. De início, olhei pra essa carta e pensei, nossa, isso aqui entra em qualquer deck monogreen de bichão, como elfos, sabe, sacrificando aqueles elfos que crescem loucamente dando altos draws. Isso quase me fez dizer que essa carta é muito boa. No entanto, pensando mais um pouco, por 6 manas a gente tem coisas que não são terrenos atrás, sim, mas que são melhores na frente, e bem melhores na frente, como a especialidade de Rishkar, que não só não mata o bicho, como ainda ajudam sim no mana conjurando algo de graça. Essa aqui poderia ter uma nota maior, eu vou admitir, talvez seja uma questão de opinião, mas eu acho que os 6 manas é caro demais pra maioria dos decks, até elfos, sabe? Preferiria utilizar o mana em fazer 2 elfinhos, por exemplo. Mamute de Kazandu, que possui a terragem de ganhar +2/+2 até o fim do turno, ficando assim muito grande, que meio que é o que alguns decks de aterragem querem fazer, como Obun ou Phylath. Então ele é bonzinho, sabe, se você tem esse tipo de lista. Traição da Canção da Loucura, que rouba o controle de uma criatura até o fim do turno. Eu joguei muito tempo contra um deck de Brionne e eu consigo ver essa carta rodando nesses decks de sacrifício. Porém, por 5 manas é difícil falar que isso aqui é bom, sinceramente. E Raio de Supressão, que vira todas as criaturas do jogador alvo, sendo assim boa para possibilitar um ataque, e que deixa colocar marcadores de stun nessa criatura caso paguemos marcadores de energia. Essa carta é quase ok, mas no branco, por 5 manas, a gente tem a opção melhor para virar as criaturas oponentes. O que faz essa carta aqui brilhar mais, na verdade, é o deck que roda ela melhor, que é deck de energia, pois deixar um oponente aberto por 1 ou mais turnos pode sim ser devastador. E esse era o fim do Tier B. E passando pro Tier C, as coisas começam a esquentar, com cartinhas legais e talvez até algumas bombas específicas aqui. Temos primeiro Emboscada de Lâmina Cortante, que por 2 manas dá 3 de dano na criatura atacante ou bloqueadora alvo, e entra desvirado como terreno se pagarmos 3 de vida. Eu não vou fingir que eu acho isso aqui a melhor remoção do mundo, pois por mais que 3 de dano consiga sim matar algo, geralmente criaturas importantes com 3 ou menos de vida não costumam participar do combate, seja atacando ou bloqueando. Mas essa aqui é uma remoção média fraca com um midzinho ok atrás. Logo, pelo pacote todo, pode ter o seu valor.
Temos Clériga do Enclave Celeste, um Core Clérigo 1/3 que nos ganha vida entrando em decks desses tipos de criatura. Porém, mais importante, ele é o nosso único MFDFC, que é um bichinho branco e pequeno, possibilitando que isso entre em decks que gostam de bichinhos brancos e pequenos, como Boros Equipamentos ou até mesmo um Inuta da vida, porque isso aqui é um não humano. Fogador da Verdade, um Eldrazi grande que cria 2 Eldrazes pequenos. Ótimo em decks de Eldrazi de 5 cores, como o do Precon novo, pois ele corrige cor. E é isso. Grande burro. Tanto faz, Eldrazi. Graça das Asas de Vidro, 5 manas para uma aura que dá voar, vínculo com a vida e +2/+2 para criatura encantada. O que pode parecer caro, mas como alguém que já jogou um tanto bom de Killian, e no geral com decks de auras e encantamentos, eu garanto que ainda vale a pena pelo conjunto da obra aqui. Isso aqui dá evasão, triga coisa de vida, é bem bacaninha. E eu adoro a referência que essa carta faz. Fúria de Kazul, uma instantânea que sacrifica algo e dá dano em um alvo igual ao poder da criatura sacrificada. Por 3 manas, esse efeito tá quase no custo correto, e surpreendentemente existem menos cards do que você imagina que fazem esse tipo de coisa. Então pra mim essa figurinha aqui é bala no tipo de deck que era ela. Monja do Pináculo, 5 manas 2/2 destreza, que entra voltando um instantâneo ou feitiço para sua mão, além de que ele pode ser um terreno desvirado atrás. Essa é uma cartinha um pouco cara de mana, porém, quando você analisa que decks como Pluma, Veiran, dentre outros que geram caminhões de mana com rituais e tesouros adoidado, vão querer usar isso aqui, vão poder usar isso aqui, de repente 5 manas não parece tão caro, ainda mais quando você considera que eles vão voltar alguma coisa que vai quebrar suas pernas muito forte, cara. Nossa, Pluma é um deck tão estúpido. Isso aqui pode ser muito bom pra esse tipo de deck. Visão de Silund, onde você olha as 6 do topo e põe um instantânea ou feitiço dentre elas na sua mão. Não tem jeito, Cantrip que é land é garantia de um top deck feliz pra Spellslinger, então por mim isso aqui tá dentro. Assim como Simbiose de Vira-Pau, que pode entrar desvirado como um land, olha a 7 do topo e põe um bicho dentre elas na mesa. Logo, mais top deck top pro topo do seu deck ser o tópico dos decks da lojinha. E se antes estava começando a esquentar, agora vai ferver partindo pro Tier B, que no geral são cartas boas. Logo, se você vir uma carta aqui, chances são de que ela é boa, e se você se interessou por ela, talvez corra atrás, pegue pro seu deck. Meio difícil saber se essas MDFCs vão ficar baratas assim pro resto da vida, então pode valer a pena correr atrás. E falando sobre coisas decididamente não baratas, a gente vai começar de cara com 2 míticas boladas, Restauração do Portão Marinho e Despertar de Agadim, onde a primeira te compra um cagalhão de cards por 7 manas e o outro reanima coisas por um cagalhão de mana, e ambos podem entrar desvirados como lands. Agora, por que essas duas estão juntas aqui só no Tier B? Bom, por mais que eu não queira deixar o orçamento das coisas ser algo que pesa muito aqui, eu quero falar mais das cartas por si só, é difícil de ignorar que ambas essas cartas são míticas que custam em torno de R$90. E sim, ambas podem ser poderosas em qualquer deck, só gasta o jogo enrolar o bastante para ter o mana para gastar nisso aqui e as condições ideais se apresentarem. Porém, sinceramente, fica o meu hot take aqui, elas são boazinhas apenas, pois muita coisa tem que se alinhar para isso realmente ser ótimo, ser excelente. E eu digo isso mesmo em decks específicos. Em decks aleatórios, aí é mais difícil ainda. Temos espécime hidroelétrico, que tem lampejo e pode roubar o alvo de mágicas para si próprio. Uma proteção bacana para qualquer deck, porém melhor ainda se a sua lista se importa com conjurar criaturas, como um Elones da vida. Floriedo Emaranhado, um terreno que só gera mana no turno que vem na parte de trás, com uma criatura que só gera mana no turno que vem na frente. Essa carta não é muito nem lá nem cá. Jogue como land se você só tem ela na sua mão, ou jogue outro land e então ela para acelerar mais mana ainda. Só toma cuidado com os globais atrapalhando o seu jogo. Estouro de Makindi, que não é um ultrapassar, e sim um ultrapassinho. Dano só +2/2 e nenhum atropelar. O que, apesar de tudo, é o bastante em deck de ficha, né? Deck de bichinho branco. É essa carta que eu usei bastante, pra ser sincero. Acho que tinha uma época que basicamente todo deck branco meu tinha isso aqui.
Terrenos MDFC. Oh boy, esse aqui é polêmico. Onde temos todas as 10 combinações de duas cores de Magic representadas e você pode jogar tanto o lado da frente como o lado de trás desvirados. Só que eles geram apenas um cor de mana e você obviamente não pode trocar os lados. Eu coloquei essa carta aqui como muito bom em múltiplos tipos de deck, pois essas cartas são caras demais para decks budget e meio que muito ruins para decks caros de verdade. Logo, esses terrenos são decentes, mas eles existem num nicho estranho, sabe? Não é todo mundo que quer eles. Eles são meio esquisitos de usar às vezes. Você joga verde, às vezes você queria o outro lado que era preto. Sabe, tem muita coisa que me impede de dar uma nota melhor pra eles. Tem gente que gosta, eu acho ok. Percepção Ensanguentada, que gera Rakdos como terreno e rouba cards do topo de um oponente até o fim do seu próximo turno, por um custo de mana que varia de 2 até 7 manas. Assim, essa carta pode ser mais ou menos boa em qualquer deck, mas decks de big mana para conjurar isso tudo, ou decks de roubo serão os candidatos ideais para essa carta aqui. Treinadora Papão, um Goblin cujo land pode entrar desvirado e que na frente exila o cemitério do jogador alvo por 3 manas. Pra mim isso aqui já é Bojuka Bog 2, e essa carta só não tem a mesma nota de um Bojuka Bog, pois ela custa mana pra exilar cemitérios. Mas no geral essa cartinha é fantástica, eu quero umas 3 pra ontem. Batalha na Ponte Suspensa, Emboscada de Kauni e Derrubada de Kabira, 3 remoções com custo decente que respectivamente crescem uma criatura e luta, só luta, mas é instantânea e dá muito dano em algo num deck de bichinhos. Eu sou da opinião de que decks de Commander quase sempre podem usar mais terrenos e mais remoções, e como essas cartas aqui são ambas, a nota delas é boa. Não é a melhor nota do mundo, pois essas não são as melhores remoções do mundo, mas no geral, bem justo. Assim como a Bruxa Encantadora, que destrói um artefato ou encantamento no ETB, sendo uma remoção mais certeira do que essas outras 3, que são baseadas em ter alguma board previamente, além do fato de que o lado terreno dela pode entrar desvirado. Temos Chamado de Eméria, um terreno desvirado que na frente cria 2 anjos 4/4 e deixa suas criaturas não anjo indestrutíveis por uma rodada inteira na mesa. Tudo isso por 7 manas, adicionando assim 8 de poder ao seu campo e imunidade a ataques e bloqueios. Além de globais que não exilam, dão -X, tipo um Toxic Deluge. Essa é uma carta que pode parecer cara, eu de início não gostava muito dela, mas ela meio que brilha em vários decks, como decks realmente agressivos ou ainda de criaturas voadoras. Só não pode ser temático de anjo, aí eu admito, é meia bomba. Mímico do Lago Vítreo, que de novo tem a mesma utilidade do Minotauro, do Ladino e do Tritão de antes, que é entrar em decks temáticos de um tipo de criatura como mais um membro daquele tipo. Porém essa carta pode ser qualquer criatura, logo a nota dela tem que ser mais alta. Só não sendo maior ainda, pois infelizmente ela só copia coisas suas. Se ela copiasse qualquer coisa, aí era S, muito provavelmente. Disrupção de Juari, 2 manas anula a mágica alva, a menos que seu controlador pague 1. E, sinceramente, isso já anulou mais coisa pra mim do que eu jamais imaginaria quando o spoiler dessa carta saiu. Pois, adivinha só, um anula é um anula, e anulas são bons. E literalmente, um monte de gente usa aquele anulazinho branco, fica hahaha, muito bom, anulei a menos que você paga 1. Essa carta é basicamente a mesma coisa, então usem ela, é bacana, eu gosto. Ensinamentos Encharcados, um terreno de 2 cores que é um tutor na frente. Literalmente uma das melhores cartas desse ciclo de 2 cores, que só não tá mais alto também, pois eu sinto que nem todo deck tem muitos alvos aqui pra esse tipo de coisa. Mas, sabe, tutorar uma remoção ou um anula é bem útil. E por fim temos a Força da Colheita, que é excelente em decks de aura ou bichinhos, além de poder gerar mana das cores Selesnya, dando +1/+1 para criatura encantada para cada encantamento ou criatura que você controla. E agora, senhoras e senhores, vamos para a nata da nata, vendo o Tier A e o Tier S. Começando no A, temos Abrigo de Segiri, uma instantânea por 2 manas que dá proteção contra uma cor para criatura alvo. Essa aqui é a rainha da flexibilidade, pois proteção te permite atacar sem ser bloqueado, previne dano, perde alvo de remoções e muito mais. Eu sempre me sinto muito mais seguro com isso aqui na minha mão. Esmagamento de Quebra-Crânio, um terreno desvirado que deixa distribuir X de dano entre 2 criaturas, ou 2x de dano se X é 6 ou mais.
Essa carta aqui já viu até jogo competitivo, até onde eu sei. E sinceramente eu acho bem legal que no início do jogo isso aqui é um terreno que não te deixa na mão, e mais pro fim do jogo é uma mágica que faz tudo que eu quero, que é tirar 2 problemas da mesa. Calca-tronco, um terreno Gru atrás com a remoção por 2 manas na frente que faz uma criatura sua causar dano a outra criatura igual ao seu poder. Essa aqui tá na frente das outras remoções até então, pois ela gera 2 tipos de mana, além de também dar dano em vez de lutar. Algo que só aquela carta de Kabira fazia, mas ao contrário da outra aqui a gente corrige mana melhor, rendendo essa carta um muito bom em quase todos os decks. Afundar em Estupor, que é uma das figurinhas novas que mais me deixou animado, pois ela é tipo um insubstanciar por 1 mana a mais e possui um terreno que pode entrar desvirado na parte de trás. E pra quem não sabe, o efeito do insubstanciar volta criaturas e mágicas para a mão de seus donos, enquanto essa aqui volta mágicas e permanentes não de terreno para a mão de seus donos. Logo é quase a mesma coisa e de qualquer forma isso é mais um efeito de remand pra gente que gosta de dar resposta. E temos também Surra de Agra, que é a última carta do Tier A, custando 4 manas e destruindo a criatura alvo em velocidade instantânea. Essa aqui é, com toda certeza, a minha MDFC mais usada até hoje, e eu já joguei ela muito como terreno, muito como remoção, porém eu nunca consegui jogar ela por 3 manas. Logo eu não considero muito essa habilidade dela realmente relevante, a de diminuir custo. O que de certa forma leva a gente para a primeira carta que eu quero mencionar do Tier S, que é Derrubar os Profanos. Ela é uma Surra de Agra que pode matar planinautas e o seu lado terreno pode entrar desvirado pagando 3 pontos de vida. E pra mim, isso não é somente um claro upgrade direto da Surra de Agra, mas é algo a ser usado junto da Surra de Agra. Então, por enquanto, o meu plano pelo menos é botar ambas em todos os meus decks pretos. E sim, eu forcei um pouco a introdução do Tier S aqui, mas só lembrando, essas são cartas que são excelentes em todos ou quase todos os decks que elas entram. Assim como a clássica Recuperação de Bala Ged, que é um recrescimento por 1 mana a mais, trazendo aquela dose de recursão de cemitério que todo deck de Commander deseja. Quase um staple verde, sinceramente. Liderança da Legião, entrando como uma luva em basicamente todo deck Boros que eu conheço, dobrando o poder da criatura alvo e dando iniciativa para ela. Esses efeitos já são muito fortes por si só, mas com um terreno de brinde na parte de trás é impossível ignorar. Renascimento de Malakir, um daqueles efeitos que quando a criatura morre, ela volta para jogo sob o controle de seu dono. Só que aqui ela custa exatamente o mesmo tanto que esses efeitos normalmente custam, que é 1 mana, tornando não somente essa uma das poucas MDFC que custam o mesmo que a sua contraparte padrão, como também uma forte proteção que serve para qualquer lista que queira proteger criaturas. Inversão de Ondu e Hot Take é o global que deveria estar em todo e qualquer deck branco. Todo mundo sabe que jogadores de Commander têm usado menos limpezas de mesa ao longo dos anos. E se você não sabia, bom, tô te contando agora. Logo, o que custa tirar uma planície, uma mísera planíciezinha do seu deck, para ter a possibilidade de limpar a mesa mais pro fim do jogo? Eu diria que custa muito pouco, na verdade, e é por isso que eu comprei umas 5 dessas e distribuí em todos os meus decks. Refeição Revitalizante, que dá um marcador para a criatura e ela ganha indestrutível até o fim do turno, com um terreno Golgari atrás. Amamos correção de cor e proteção aqui no Badiatório, e essa carta tem ambos, entrando em qualquer deck de suas cores. Despertar de Valakut, uma roda só pra você, que por 3 manas manda cartas pro fundo e faz você comprar igual o tanto que você mandou pra baixo, mais 1. Perfeita para decks de roda, Spellslinger, ou somente para tornar aquela mão inicial que tinha 3 lands e 3 bombas em algo mais jogável. Essa carta é muito versátil. E por fim, tem uma figurinha nova aqui, mas que é muito bem-vinda, a Erupção Despedaçadora. Um feitiço que destrói o terreno alvo, seu controlador o substitui por um terreno básico virado, e criaturas sem voar não podem bloquear esse turno. Eu acho sempre muito engraçado quando esse efeito de não poder bloquear, a menos que a criatura voe, entra numa carta meio que de brinde, pois a Wizards trata de certa forma isso aqui como se fosse um pequeno bônus engraçadinho. Quando na prática apenas 16% dos comandantes voam e somente 17% das criaturas voam. Logo, esse é um efeito muito forte de evasão que lida com um tipo de permanente problemática, que são terrenos, além de ser por si só um terreno que pode entrar desvirado na parte de trás também. E eu gosto muito disso aqui.
E amigos e amigas, essas foram todas as MDF6, que são terrenos atrás, ranqueadas. Que nem eu disse antes, quais são as suas favoritas? Será que você ficou com vontade de comprar alguma dessas cartas que saíram agora, de MH3? Me diz aí, eu vou adorar saber. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!